Dando continuidade à parceria entre o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e a Universidade Estácio de Sá, campus Cabo Frio, o CRA-RJ está aqui na noite de hoje para mais uma atividade. Nesse mês, ele abre a Semana de Administração e Emprego, promovida pelo curso de administração da Estácio de Cabo Frio. O presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, vai fazer uma palestra sobre estilos de liderança a partir do filme 12 Homens e uma Sentença. O presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, administrador Wagner Siqueira, participou da abertura da 6ª edição da Jornada de Administração com o tema Mudança e Liderança em Tempos Turbulentos, no campus de Cabo Frio, na Faculdade Estácio de Sá. Centenas de graduandos assistiram à palestra, ministrada pelo administrador Wagner Siqueira. Após a apresentação do filme 12 Homens e uma Sentença, de Sidney Lumet, o presidente do CRA-RJ, Wagner Siqueira, falou sobre aspectos importantes na liderança e na gestão de pessoas. O coordenador do curso de administração da Faculdade Estácio de Sá de Cabo Frio, professor Alaécio Pantaleão, falou sobre a parceria da instituição junto ao CRA-RJ. Ele também destacou a contribuição do evento para a formação do profissional. Professor Alaécio Pantaleão, hoje tem 2 eventos acontecendo aqui na Estácio de Sá de Cabo Frio. O primeiro, que é um trabalho realizado pelo presidente Wagner Siqueira, que é através do filme 12 Homens e uma Sentença. E, além disso, tem uma outra ação de vocês, que é o Embra Itinerante, né? Que são os pôsteres que foram apresentados no 22º Embra e no 8º Congresso Mundial de Administração, que vieram para cá. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos 2 eventos. Primeiro, do Embra Itinerante. Em primeiro lugar, temos que agradecer a presença do CRA e toda essa equipe aqui no nosso campus, aqui em Cabo Frio. O Embra Itinerante é uma oportunidade que os alunos têm de ter contato com esses trabalhos e poder também vivenciar um pouquinho aquilo que eles não puderam, de repente, se deslocar até o evento. Nós teremos aqui uma sala com todos os pôsteres, a exposição para o público interno e externo. Isso é muito importante, é o contato com o aluno no trabalho de pesquisa. E com relação à palestra do presidente Wagner Siqueira para os estudantes de administração e de RH? Nós estamos começando hoje uma feira, que é um projeto que parte dos primeiros períodos do curso de Administração e Recursos Humanos, Gestão de Recursos Humanos, onde os alunos, utilizando das ferramentas e das funções administrativas, planejar, organizar, dirigir e controlar, elaboram um projeto, vão até as escolas e as comunidades para, junto com os professores, ministrar uma palestra sobre a orientação para o mercado e, ao fazer isso, convidam os alunos para que aqui estejam durante uma feira de estágio, emprego, desenvolvimento, onde serão tratados a orientação para o mercado, como que você monta um currículo e, dentro do tema da 6ª Jornada de Administração, liderança e mudança em tempos turbulentos. Por isso, hoje, esse evento com a palestra do Wagner, que vai tratar da liderança, dos estilos de liderança. Muito importante este momento para nós, nessa abertura, com esse evento magno. Não vou nem falar assim de palestra, né, porque era um conjunto, é o filme, a palestra, nessa abertura desse evento. Essa parceria entre a Universidade Estácio de Sá e Cabo Frio e o Conselho Regional de Administração já é uma parceria que existe há algum tempo. De que maneira isso agrega aos estudantes de administração? Em primeiro lugar, é o respaldo que o Conselho dá ao que nós estamos fazendo aqui. O aluno, ele vê de uma outra forma que existe um mercado e existe um conselho dando esse apoio, esse sustento para que ele tenha mais segurança quando ele chegar lá no mercado de trabalho. Ótimo, obrigada, sucesso no seu evento. Obrigado, boa noite, vamos lá. Muito bem, dá dando para ouvir bem aí? Tá? Nem sempre, né, a narrativa, a trajetória deste filme, nem sempre com tanta emoção, em que determina a vida ou a morte de um réu, mas o cotidiano que nós participamos das nossas, né, nas nossas organizações, na relação de trabalho, ou nas nossas empresas, ou nas circunstâncias da nossa igreja, do clube de serviço, do condomínio, essa narrativa descreve bem o que acontece quando um grupo de pessoas se reúne em torno de uma mesa e efetivamente querem chegar à tomada de decisão, que seja o máximo por consenso. No caso, o que se discutia ali era
havia uma dúvida razoável que determinaria a inocência do réu por não ter certeza da comprovação? Ou se tinha certeza de que ele haveria, de fato, assassinado o seu pai? Nem sempre assim é na nossa realidade, mas sempre assim acontece. Quando a gente olha esse filme, a gente vê o preconceito, as posições já decididas, né? Nem sempre é a racionalidade, é a emoção. Se a gente olhar o filme 1957 e olhássemos esse filme dele ser, de novo, filmado agora, certamente esse filme teria um latino, um negro, uma mulher como um dos jurados. Ali são 12 homens brancos, né? Com um imigrante europeu, que era o relojoeiro, aquele do bigodinho. Quer dizer, as organizações têm sempre essas circunstâncias e estão sempre os elementos clássicos do mundo das organizações. Próximo aí. Nós temos sempre presentes os elementos essenciais das organizações. Pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de resultados, de objetivos. Esse relacionamento se faz através da hierarquia. O que muda são os usos diferenciados da hierarquia, mas ela está presente no relacionamento de pessoas com pessoas para a tomada de decisão. Se nós perguntarmos assim a vocês quais são os elementos essenciais das organizações, são pessoas, resultados ou gols, objetivos, metas e hierarquia. Tá claro? Vamos discutir. Isso estava muito presente no filme. Qual é o outro elemento? Eu estou pegando aqui um conceito de administrar. Vocês estão estudando administração, os professores estão dando muito bons conceitos de administração para vocês. Eu estou pegando apenas um para nos ajudar aqui a ser um pouco mais claro naquilo que quero transmitir para vocês em relação aos estilos de liderança dos personagens do filme. Administrar é obter resultados através de pessoas. Por quê? Os elementos essenciais da organização: pessoas, resultados e hierarquia. Eu estou buscando obter resultados através de pessoas ou através de terceiros, está claro? Então já tem um conceito de administração, né? Administrar é obter resultados através de terceiros ou de pessoas. A outra questão que a gente vai olhar bem aqui é liderança, né? Que é o nosso tema essencial. A liderança é função, né? Do líder, dos liderados e da situação. Quando muda o líder, a liderança, o processo de liderança também muda. Um dos dados aqui, uma das variáveis da equação se altera, evidentemente que o resultado se altera. Mudam os liderados, muda a liderança. Muda a situação, muda a liderança. Portanto, o processo de liderança é função, efetivamente, do líder, das suas características, né? Dos liderados e seu conjunto e suas características e da própria situação. Tá claro? Perfeito, né? Então, próximo. Nós tem temas em debate em liderança que são exaustivamente discutidos por aqueles livros teóricos, acadêmicos e no mundo das organizações, na realidade das empresas, que discute a questão de liderança. Nós não vamos tratar aqui, mas não podemos deixar de enfatizar a importância daqueles autores que defendem que a liderança é situacional, quer dizer, ela depende das circunstâncias e da situação e que a situação pediria um estilo de liderança. Há outros autores que acham que existe um melhor estilo de liderança, tá certo? Existe um estilo que tem resultados melhores do que aquela liderança situacional. Esse é um debate importante para os teóricos e nada malha. Uma coisa importante, hein? A gente costuma dizer que teoria na prática, né, Berenice? Teoria na prática é diferente, né? Olha, eu vou dizer para vocês, hein? Nada mais prático do que uma boa teoria. O que nós temos em geral são teorias equivocadas, que não advêm da constatação, da análise, da reflexão sobre a prática. Mas a teoria, ela advém da prática, tá claro? Perfeito? Então vamos lá. Um outro conceito que nós estamos falando aqui, que também é importante, não vamos tratar aqui de hoje, que os professores falam muito, e há muitas perguntas, né? Em exames, em provas de ENAD, etc. O líder é nato ou a liderança é um processo que se aprende?
Essa é uma discussão teórica que é bastante aprofundada no estudo dos estilos de lideranças nas organizações, tá certo? Mas nós vamos tratar rapidamente de um tema que é muito pouco tratado pela literatura daqueles que estudam teoria das organizações, estilos de liderança, que é o estilo dominante e o estilo subdominante, tá certo? Em verdade, os livros de administração, nós, professores, tendemos a descrever para vocês, alunos, a ideia de como se o líder fosse uma caixinha, toda certinha, que se comporta sempre igual. Este filme mostra que não são assim, que existe um estilo dominante e estilos subdominantes, estilos aos quais ele recorre, o líder, em função de crise ou por frequência. Esse nós vamos tratar um pouquinho em função do filme, tá bem? E fica para outra oportunidade que o professor Laércio nos permita, para a gente discutir, então, liderança situacional e liderança do melhor estilo e líder nato ou líder que aprende. E aí até aprofundar um pouco mais de líder de estilo subdominante ou estilo subdominante. Próximo. Eu estou pegando aqui uma teoria de Robert Blake e Jane Mouton, editora pioneira, tá certo? Eu gosto de falar teoria e teoria, porque depende da região do Brasil, a gente atende um, eu atende o outro, tá certo? Né? Depende, né, de como se fala. E as pessoas têm o preconceito do sotaque, é um negócio complicado. Eu falo os dois, e eu fico sempre achando engraçado como é que as pessoas se sensibilizam com isso. Se vocês quiserem teoria, vira teoria. Se quiserem teoria, como fala o carioca, falam teoria. Tá bom? Então vamos lá. Carioca, né? Carioca é teoria, tá certo? Então vamos lá. Vocês entenderam a ironia, né? Então vamos lá. Eu estou pegando aqui um texto importante, deve ter aqui na biblioteca da Estácio. A teoria de Robert Blake e Jane Mouton, publicado em 1977, o grid gerencial, que pode nos ajudar. Eu estou aqui, ó, orientação para pessoas, orientação para resultados, busca de realização das pessoas, busca de consecução dos gols, dos objetivos. Ponto 1, 1 para pessoas, 1 para resultados. Aqui seria, então, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 9, 1. 9, 1 seria o máximo de orientação para resultados. Tá claro? E aqui, então, aqui a mesma coisa, orientação para pessoas. Seria 1, 2, 1, 3, 1, 4, até chegar a 1, 9. 1, 9 seria o máximo de orientação para pessoas. No meio termo, eu teria 5, 5. 5 para pessoas, 5 para resultados. E no máximo, 9, 9. 9 para resultados, 9 para pessoas. Está claro? Essa teoria, claro, que chama-se a grade gerencial, ou grid gerencial, é um estilo, é uma teoria que estuda, não teoria, mas o impacto dos estilos nos resultados das organizações. Está claro? Tá bem? Então vamos para frente. Nós vamos pegar aqui, ó, orientação para resultados, orientação para pessoas. Claramente, o 91 é o proprietário do serviço de mensageiros, que é um ator consagrado, já falecido, né? Praticamente esses atores aí todos já faleceram, que é o ator Lee Jacob, que está aqui, que é o último a se decidir pela inocência. Se decidiu, vamos ver mais adiante, né? Que seria o máximo de orientação de resultados. O contrário, aparentemente, dele seria o máximo de orientação para pessoas, seria o publicitário. Tá claro? O estilo 1-1, quer dizer, muito pouco interesse para resultados e muito pouco interesse para pessoas, seria o torcedor. Estava preocupado em ir assistir o jogo. O coordenador da reunião, que é um treinador de um time de futebol, ele é 5 para pessoas e 5 para resultados. E o personagem que se destaca ali é o 99, que é o arquiteto, que é o ator Henry Fonda, que é o pai do Peter Fonda e da Jane Fonda, que foi um dos mais... Claro, ele é o Peter Fonda e a filha, a Jane Fonda, porque teve o Henry Fonda, que era o grande ator do cinema mundial. Tá certo? Henry Fonda, aqui, ó.
Vamos próximo. Ah, não, volta aqui um pouquinho. O que eu vou querer trazer para vocês, agora vão me dar um tempo, rapidinho, de mostrar que esse aqui, o proprietário do serviço de mensageiro, esse aqui, o publicitário, esse aqui, o torcedor, esse aqui, o treinador, são iguais. Iguaizinhos. Não na forma como eles se comportam, mas nas teorias que sustentam os seus comportamentos, nas acepções, nos conceitos, né? Nos valores, na visão de mundo que eles têm sobre a natureza do homem no trabalho. Os quatro são iguais. É isso que a gente vai querer mostrar para vocês aqui. Me dê uma chancinha, tá bem? Então vamos lá. Volta, volta, volta. Volta. Aqui. E que esse aqui, efetivamente, seria o contrário. Duas coisas podem ser... Seria o contrário, não. Seria diferente. Duas coisas podem ser diferentes sem ser contrárias. Uma pode afirmar um conjunto de coisas. A outra não nega outras coisas. Ela pode afirmar outras. Tá certo? Eles estão em comprimentos de ondas diferentes. Não são lados opostos do mesmo segmento. Estão em comprimentos de ondas diferentes. Tá bem? Então vamos lá. Nem duas coisas não precisam ser contrárias para serem diferentes. Eu afirmo uma coisa, o outro afirma outra. Eu não nego o que o outro afirma. Eu apenas afirmo o que o outro não afirma. Vamos lá, próximo. Então vamos lá, o estilo autoritário e disciplinador clássico, né, da escola clássica, que os professores ensinam tanto, com Fordismo, Taylor, Fayol, etc., que vocês, o pessoal do primeiro período está começando a estudar e as pessoas aqui já mais avançados no curso já estudaram melhor, que é o proprietário do serviço de mensageiro. É o estilo clássico autoritário e disciplinador. Ele pressiona o tempo todo para fazer valer sua opinião. Ele pouco se importa com os sentimentos, percepções e opiniões dos outros. Para ele, o objetivo é conseguir resultados, né? Impõe suas ideias, mesmo que tenha que pisar no calo dos outros. Ele pouco importa se pisa no calo dos outros. Ele quer resultado, ele queria a obtenção do resultado rápido, condenando o réu. É obstinado, duro, voltado para resultados. Quer sempre ganhar nas discussões. É um ganha-perde. Ganha os resultados, perdem as pessoas. Vamos próximo. Agora vamos falar de teoria mesmo. Qual é a teoria que sustenta um gerente como esse proprietário do serviço de mensageiro? Ele diz, há um conflito irreconciliável entre pessoas e produção, entre objetivos de resultado e daqueles que realizam esses resultados. E nesse conflito irreconciliável, eu vou optar por produção ou por resultado e vou abandonar as pessoas. Elas que sejam cumprimentos ou que sejam recursos ou ferramentas da consecução desses resultados. Ela diz, o trabalho é antinatural para a maioria das pessoas. Ela não diz que o trabalho é antinatural para todas as pessoas. Ela diz, o trabalho é antinatural para a maioria, porque para ela não. É para os outros. Ele divide o mundo entre nós, eu, e vocês, plebe ignara. Eu, motivado, tem chefe assim? Não é verdade? Eu sou motivado e vocês não querem nada com o gibi. Eu, professor, sou o maioral, vocês, aluno, são a plebe. Tem esse conceito em todo lado. Não aqui na Estácio, evidente, nas outras faculdades, né? Tá certo, então? A opção, se o trabalho é antinatural, a opção é constranger, obrigar ao trabalho. Portanto, é preciso descrever bem e definir bem o que deve ser feito. Por quê? Porque o trabalho é antinatural. Por quê? Porque há um conflito irreconciliável entre os interesses das pessoas e os interesses de produção, os interesses de resultado. Por isso, o homem certo no lugar certo. Eu quero cada macaco no seu galho. Eu preciso, sim, modernamente não pode dizer cada macaco no seu galho. Agora tem que dizer, é preciso escolher bem quem tem o perfil da empresa. Já ouviram isso, não? Já? Nunca ouviram? Então, as pessoas são os instrumentos de produção, de obtenção de resultado. Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Próximo.
Qual é o modelo? O modelo é da autoridade e obediência. Isso mesmo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O supervisor planeja, dirige e controla o trabalho. E o subordinado? Claro, o subordinado é para executar. A gente viu isso, né? Dentro do banheiro, o pintor de paredes, conversando enquanto ele estava lá enxugando a mão, ele diz assim, não, eu não sou pago para pensar, sou pago para fazer as coisas, não dá para especular. Então, por quê? O subordinado é visto assim, executa. Há uma distinção clara e nítida entre planejamento e execução, entre pensar e fazer, entre decidir e executar. Os chefes, os gerentes, os supervisores pensam, os subordinados executam. Isso é independente do nível da organização, do presidente com os seus diretores ou do supervisor de linha com os seus operários de chão de fábrica. O filme se repete e o processo se dá na mesma natureza. Então os resultados são o que importam, os fins justificam os meios, o importante é conseguir os resultados. E aí certamente são obtidos bons resultados a curto prazo. O problema desse estilo, que sempre consegue bons resultados a curto prazo, quer dizer, botar ordem na casa, fazer o comando, definir as tarefas, enquadrar todo mundo nas suas funções, é que isso acaba gerando, possivelmente, o germe da contra-mudança e da contracultura, porque leva sempre a uma dependência mais revolta contra aquela dependência. Próximo. O uso da hierarquia. Como é que esse gerente decide? Ele decide eu sozinho. Ele decide e os subordinados executam. Ele tem sempre a decisão sozinha. Ele é o dono da bola. Mais do que da bola, do time. Mais do que do time, é o juiz também do jogo. E aí, como é que ele administra o conflito? Como é que ele negocia o conflito? O conflito é sufocado. Ele pisa em cima mesmo. Você pode curar a tosse de alguém de diferentes maneiras. Uma maneira é enfiar esparadrapo na boca do gajo. Ele para de tossir, mas morre de asfixia. A maioria das pessoas nas organizações estão mortas psicologicamente, porque estilos de liderança fizeram-na morrer psicologicamente. Elas estão vivas, trabalhando, funcionando, mas nem pensam, desistem. Fazem apenas o que lhe dizem para fazer. Deixam de contribuir, de participar, de ter iniciativa, de ter voz, porque não podem ter voz. Né? Por quê? Porque o que importa é cumprir a tarefa, não concordar ou compreender. Não, olha aqui, você não está pago aqui, fulano, para pensar, você está pago aqui é para executar. Já ouviram isso? Né? Evidentemente, há um conflito entre organização formal e organização informal. Né? Há uma separação entre a estrutura formal da empresa e as cliques, as panelinhas, as tribos, as igrejinhas que se formam na organização, sempre pensando em como é que a gente vai derrubar esse cara. Né? E aí, ó, a divergência para um gerente, esse estilo do proprietário do serviço de mensageiro, como disse o Lee Jacob, é visto como a prima irmã da insubordinação. Realmente, o gêmeo efetivo, ou a gêmea indiscutível da indisciplina. E a criatividade? A criatividade e o empenho acabam sendo, já que não podem ser a favor da organização, passam a ser efetivamente anti-organizacional. Quando eu falo isso, eu sempre me lembro da minha experiência numa grande empresa de energia elétrica, estagiário do 2º ano da faculdade de administração, numa usina, né, operando subestação e usina, fazendo despacho de carga. Aquilo me impressionou muito. Naquela época se batia a ponto, né, com... Lembra aquele cartão? E falei, plim, aquele negócio batia o ponto. Pegou isso, né? Então, a maioria aqui agora é do dedinho. O dedinho é uma maldade com os velhinhos, porque os velhinhos vão perdendo a questão da digital, né? E aquela maquininha não tira direito. Tem dia que passa, tem dia que não passa. A gente fica na maior circunstância, né? É uma coisa horrorosa, mas naquela época era cartão. E eu fiquei muito impressionado que eu via que os caras estavam com o cartão com umas coisinhas na mão ali. Eles soltavam uma coisinha branquinha, eu não sabia o que era. Não era cocaína, não. Era sal. Era sal para jogar dentro do relógio de ponto para quebrar, né?
o relógio de ponto. Era a criatividade anti-organizacional aqui, ó. É impressionante como é que eles tinham, já pensavam nisso. E aí, mais tarde eu entendi, eles estão fazendo sabotagem. Aí eu fui ver o que quer dizer sabotagem. Sabotagem vem da palavra francesa sabot. Sabot é tamanco. Os operários daquela fábrica, né, da Revolução Industrial, no auge da exploração do Fordismo, do Taylorismo, da escola clássica, eles pegavam o tamanco, todo mundo andava de tamanco e de marmita, né? Ele pegava o tamanco e enfiava o tamanco dentro da máquina, aquilo quebrava tudo. Daí virou sabotagem, palavra que nós em português passamos a chamar de sabotagem, tá certo? Do sabor, sabor com T mudo. Tá? Então vamos lá, continuando. Aí vem agora, ó, saímos do orientação máxima para produção, vamos para orientação máxima para pessoas. E aí, ó, até ser forçado a tomar partido publicitário, demonstra uma relativa indiferença ao resultado do júri. Fica rabiscando ou faz jogo da velha, é um dos ansiosos para ver tudo acabado, mantém conversa fiada constante com o fito de estabelecer boas relações e camaradagem, quer ser aceito e agradar ao interlocutor. Nós não estamos falando de uma pessoa desonesta, não estamos falando aqui de fachada, até poderemos discutir isso à luz também da fachada. Estamos falando de pessoas que acreditam nisso, acreditam mais, tem uma necessidade de ser aceita, de agradar o outro, de ser gostado, de ser bem-quisto pelo outro. Nós vemos isso muitas vezes. E aí ele muda de opinião. Você fala uma coisa, eu fico querendo te agradar. O impulso agrada-te é maior do que, às vezes, até o meu próprio conceito. Esse gerente, às vezes, é muito competente. O subordinado faz um mau trabalho, que não está bom. Ele, ao invés de fazer o subordinado fazer de novo, ele, para não magoar o subordinado, diz, não, está muito bom o seu trabalho. Pega esse trabalho, leva para casa e faz o trabalho de novo. Faz tudo de novo. Daqui a pouco ele vira empregado do subordinado. Porque começa a trabalhar para o subordinado. E o cara passa o macaquinho, botou a mão no ombro do chefe, e chefe, eu estou com um problema. E ele vai fazendo o trabalho de todo mundo para sempre no sentido de agradar. Tá certo? Então vamos lá, próximo. Esse é o Relações Humanas, o Boa Praça, o Grupista, o Country Club, o Tapinha nas Costas, e em português antigo se falava o Vaselina, tá certo? Tá certo? Vamos lá. Então, para ele também há um conflito irreconciliável entre produção e pessoas. O trabalho também é antinatural para a maioria das pessoas. A opção é seduzir ou manipular. Você quer fazer o cachorrinho andar? Você tem duas maneiras. Uma é o chute no traseiro. A técnica do CB, chute no traseiro. Tá certo? Sabe o que quer dizer o B, né? Tá certo? As organizações são assim. Ameaça, punição. Se não trabalhar, vou te demitir. Se não trabalhar, vou te cortar o ponto. Se não trabalhar, você não vai receber, vai ser descontado nas férias. Não é assim? Isso é a técnica do CB, chute no traseiro. Mas você também pode fazer o cachorrinho. O cachorrinho não quer andar, você que dá um chute no traseiro dele. As organizações fazem exatamente assim com os seus empregados. Você quer fazer o cachorrinho andar, ó, balança o ossinho na frente dele, ó. Vem. E ele, para pegar o ossinho, ele anda. Ele não quer andar, ele quer pegar o ossinho. Vou te dar um prêmio. Vou te dar uma promoção. Você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, vai ter uma gratificação, vai ser bem avaliado no desempenho. Não é assim que as organizações fazem? É esse aqui, ó. Agrada, porque se as pessoas forem efetivamente, estiverem felizes, satisfeitas no trabalho, ele acha, vão produzir mais. Aí você faz o quê? Seduz, manipula. Eu não sei qual é o pior. Num você é empurrado, na outra você é seduzido ou puxado. Todo dia acontece isso com a gente. Será que a gente, como gerente, como supervisor, como chefe de um pequeno grupo, ou como diretor de uma empresa, a gente não se comporta assim também, hein? Com a nossa mulher ou com o nosso marido, com o namorado ou com a namorada. Será que a gente não faz a mesma coisa, hein? Aqui, ó, o homem é a medida de todas as coisas, ele dirá. Mas mais do que isso, vacas felizes são que dão bom leite.
Se o empregado estiver feliz, ele vai produzir bem. Então vamos tratar bem o empregado para ele ser bem produtivo. Olha bem, isto é um conceito. Estou falando de teoria, não estou falando de prática. Isso é absolutamente teoria. Teoria prática. Tá certo? Teoria ou teoria? Prática. Tá certo? É isso mesmo. Pensar, agir. Pesquisa, ação. É sempre assim. A gente pensa que está falando uma afirmativa prática. Nós estamos concretizando uma reflexão teórica, que pode ser validada ou não cientificamente. Normalmente não são. Vamos lá. Aqui, ó. Só o amor constrói para a eternidade. Somos uma grande família. Quando eu penso assim numa grande família, eu penso lá no Joel. 7-1 contra o Vitória, né? O Bahia perdeu. Fez a mesma coisa no Flamengo. O Titio, o nosso papai Joel. Parece que o futebol brasileiro está por aí no caminho, né? Com o Filipão também está indo do mesmo jeito. Então, ó, grupo social e grupo funcional. Olha, as pessoas não precisam se amar para serem um time, para realizar um bom trabalho. Elas precisam se respeitar. Às vezes as pessoas se amam, mas não se respeitam. Ah, às vezes não é o cara que eu mais me dou bem, que é o legal amigo para o chopp, aquele que eu vou selecionar para trabalhar comigo na empresa que eu dirijo. Pode não ser o melhor critério. Ele é muito bom para o chopp, mas não quer dizer nada que seja profissional. É verdade que as verdadeiras relações de amizade muitas vezes são aquelas, quando a gente está na trincheira e as balas passam por cima. E a solidariedade, a harmonia, as relações se forjam efetivamente na luta. Mas não quer dizer que só se forja relações assim, porque senão não teria o amor entre pessoas que se amam, mas que não poderiam trabalhar juntas. E quando vão trabalhar juntas, dão errado. Apesar de se dar no social completamente bem. Então, olha lá. É o mínimo denominador comum de desempenho. Ganham as pessoas, perdem os resultados, os gols. Próximo. O modelo é o abdicrata. Ele pensa que é um democrata. Esse tipo publicitário é um abdicrata. Ele abdica da decisão. Por quê? Porque ele define alvos gerais, que todos concordam, né? Em vez de ele dizer, precisamos aumentar a produção em X% no período de tal, ele diz assim, precisamos aumentar a nossa produtividade. Todo mundo concorda com isso. São sempre generalidades, do tipo, o nosso objetivo é o homem. Nosso objetivo é o homem, todo mundo concorda com isso. Quem é que vai discordar disso? De esquerda ou de direita? De centro? Não importa a posição, nem ideológica e política, todo mundo concorda com isso aí. Como organizar o trabalho de modo que as pessoas se sintam felizes e confortáveis. Por quê? Porque vacas felizes são as que dão bom leite. Próximo. Aí, ó, como é que ele usa hierarquia? Ah, ele não é abdicrata? Ele chama, a galinha com seus pintinhos. Ele está sempre decidindo em grupo. Afinal de contas, ele é democrata. Mentira, ele é abdicrata. Ele nem tem consciência que não seja. E aí ele faz assim, ó, como é que ele vai? Sempre um com todos. Como é que ele vai negociar o conflito? A harmonia superficial. Está sempre olhando o lado positivo. A gente precisa sempre ver o lado positivo. Mania de ficar olhando as coisas negativas. Claro que a gente tem que olhar o lado positivo, mas tem que olhar também as dificuldades, os obstáculos, os pontos fortes e os pontos fracos. E como superá-los, né? Livra-se do ônus psicológico de decisão. Porque ele diz, eu não decido nada, quem decide é minha equipe, meu grupo. Eu sou grupista. E aí ele não faz nada. A criatividade e o empenho deste líder é normalmente na dimensão social. Não tenho nada contra a festa de aniversário dos funcionários. Evidentemente que é muito bom que se faça isso, mas ter o foco fundamentalmente centrado nisso é uma deformação. Na segunda-feira está todo mundo falando do resultado do futebol. Aí parte-se a manhã inteira falando do futebol. O chefe também, tudo em boas relações. E o trabalho vai passando. Ah, a festa junina é uma maravilha. A festa de Natal é um show. E a organização, ela em vez de centrar-se no trabalho, não sou contra isso, mas ela se centra no social e não nos resultados, tá certo? Próximo. Agora vem o estilo 1, que vocês pensam que vai encontrar só no serviço público, né? É um engano. Tem no serviço público
e na empresa privada. Esse é um estilo certamente decorrente daqueles estilos autoritários sobre eles que fizeram com que pessoas, não por desonestidade, mas por comportamento objetivo. Nós não estamos falando de comportamentos que se expressam. Como é? Ele é o ausente de corpo presente. Não se envolve com as decisões, exceto para alcançar objetivos pessoais. O negócio dele é acabar logo o julgamento para ir para o jogo. Constantemente está contando anedotas que nada tem a ver com o tema em discussão. Circula pela sala, consulta o relógio, joga bolinha de papel. Veja, o estilo do publicitário é contar piadas para fazer boas relações com as pessoas. O estilo de contar piada desse cara aqui, às vezes, é completamente fora de foco. É aquele humor desfocado, né? Você torce para que time? Ele estava preocupado, era com isso. Ele fala toda hora do Baltimore, ele fica gozando o outro, é como um flamenguista gozando o Fluminense, o botafoguense gozando o vascaíno, essas coisas que a gente sabe que tem no futebol. Um fica aplicando com o outro sem parar, né? Aí você é do Baltimore, toda hora ele fala, vocês viram os filmes só uma vez, eu que já vi muita vez, a gente já sabe como é que é. Toda hora ele provoca, né? Como se tivesse, aí você é o vice do Vasco, o cara não sabe como é que é ruim ser vice, né? Eu que o diga como vascaíno, imagina. Mas agora a gente foi último lugar, porque o Flamengo ficou vice dos piores do Rio. Nós somos o pior, agora nós não somos mais vice, agora são eles. Mas é terrível, então fica gozando. Então olha aqui, ó. Permanece neutro do princípio ao fim. Vamos lá. Ele também vê um conflito irreconciliável entre produção e pessoas. O trabalho é antinatural, mas ele está no outro. O negócio dele é como sobreviver para ficar na folha de pagamentos. O negócio dele é como é que eu vou ser o camaleão organizacional? Ser visto e não ser lembrado. Esse é um desafio importante. O cara é ser visto, presente de corpo e ausente psicologicamente. Próximo. O modelo é a sobrevivência. Cada um faz o que quiser com esse gerente. Sempre neutro, portador de mensagem. Faz apenas o que está no gibi, para manter-se na função. Próximo. Conflito, hierarquia, omisso. Ele nem está aí, ó. Um é eu sozinho, o outro é eu com todos. Esse aí, não estou nem aí para que deixa que eles se virem para lá, porque eu estou noutra. Os outros discutem, o torcedor fica calado. É impressionante como é que essa pessoa é promovida. Ele fala numa reunião, eu presto uma atenção em tudo que ele está dizendo. E estou pensando em outra coisa. Ele fala, eu presto atenção. Ela fala, eu presto atenção. E todos três acham que eu estou muito concordando com eles. Na hora de indicar um cara para ser o gerente, eles acabam indicando a mim. E eu não faço isso por maldade. Eu faço isso porque eu desisti de contribuir. Eu nem estou aí. Eu estou voltado para outra coisa. Aí, ó. Mas tem sempre um chato ali que pergunta assim, ô Wagner, o que você acha? Aí eu falei, olha, precisamos de mais dados para analisar a questão. Já viram gente que fala assim? Outros que falam assim, tem que fazer uma pesquisa. Muito complicada essa questão. Ele diz assim, não, né? É preciso criar um grupo de trabalho para analisar melhor esse problema. Ou ele diz assim, não, repete tudo que já foi dito. Eu repito o que ele disse. Eu repito o que ele disse, eu repito o que ela disse, ele já fica incomodado que eu estou demorando demais, já tomou a minha palavra. E eu fico muito feliz porque falei pra caramba e não disse nada. Se ele é professor, então, ele logo se protege no intelectualismo. Ele começa bem, o que eu acho? Claro, à luz da teoria XYZ, o problema pode ser isso ou aquilo. À luz da teoria XY, outra, né? Já eu fico repetindo. Daqui a pouco ele está nervoso, tomou a minha palavra e eu falei de novo. Falei nada e não disse coisa alguma. Conhece esse tipo? Aquele tipo que espalha o material sobre a mesa. É o herói sofredor. Está sempre ocupado. A mesa dele é uma trabalheira. Ele não faz absolutamente nada, mas dá uma impressão que está ocupado pra caramba. E sempre sofrendo como herói sofredor. Numa reunião de 10, ele nunca é o primeiro. Porque o segundo chega, começa a discutir o assunto com ele. Muito menos o terceiro, imagina. Os dois começam a brigar e o terceiro vai ser... O que você acha? Ele vai ter que decidir? Não, também não é o 10º. Que se for o 10º, vai pegar mal. Vai demonstrar que ele não tem interesse. É o 5º. Os 4 estão brigando lá, a gente presta uma atenção e não dizemos nada.
e todo mundo acha, não vamos dizer nada, e todo mundo vai achar que a gente está participando. Ok? Ah, ele diz assim, deixa que o tempo resolve. O tempo é o senhor da razão. Né? Conhece isso? Ó? Nunca me arrependi daquilo que não disse. Boca fechada não entra mosca. Em matéria de principalmente, não há como não resta a menor dúvida. E ele não diz nada. Próximo. Criatividade. Às vezes, criativos fora do trabalho. Ele pode ser muito prestigiado, não na empresa, né? Fora da empresa. Ser professor, ser isso, ser aquilo, reconhecido, mas no trabalho ele não faz nada. As pessoas não valem pelo que sabem nas organizações. As pessoas valem nas organizações pelo aquilo que fazem com o que sabem. Não é quem sabe mais, faz mais. Não. É quem faz mais com aquilo que sabe. E aí, ó, enterra as sugestões e a contribuição dos outros, autopresença e para fora da organização. Fugido, bico, paletó na mesa, né? Paletó na cadeira, bolsa na mesa. Próximo. E aí vem o 5-5, o meio do caminho, o treinador do time de futebol, é conciliador político-parlamentar, procura fazer um bom trabalho no júri, articula e tenta aproveitar as sugestões, aceita propostas de votação e outras sugestões, busca soluções razoáveis, aceitáveis. É o dividir as diferenças, o hábito das divergências. Normalmente, esse é o estilo mais comum nas organizações. Manja aquele cara que tem um leitinho molico em pó dentro da sua mesa e que ele toma um biscoitinho sempre naquela hora certa, assim, como disse o médico, de 3 em 3 horas, para fazer o lanchinho, tá certo? Aquele lanchinho, manja esse tipo? Né? É esse. Vamos lá. Conflito irreconciliável entre produção e pessoas. É dividir para reinar. Entre um e outro ele tenta acomodar os gregos e os troianos. Ele divide os dois lados, tanto para a pessoa, tanto para a produção. E ao invés de ganhar, ele perde. Porque o meio termo, o meio da estrada, é o homem organizacional, é a maioria das gerências. Próximo. Qual é o modelo? Tradições, hábitos e costumes. Esse sujeito já chega aqui e já quer sentar no ônibus na janela. Não, com antiguidade é posto, meu amigo. Tem que vir devagar, porque quem decide é o manual e o regulamento. Faz o que está no gibi. Estilo burocrático de gestões. Decisões sem julgar o julgamento. O que diz o manual, hein? Próximo. Soluções viáveis, mas nem sempre as melhores. Se vocês falam isso, se repetem essas frases, cuidado se vocês não são assim também, ó. Mas é preciso evitar os extremos. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Devagar com o andor que o santo é de barro. Devagar se vai ao longe. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O mundo não se fez em um dia. É o campeão moral mesmo quando perde. Eu me lembro da Copa do Mundo de 78, que poucos aqui assistiram. O Brasil não perdeu nenhum jogo, mas também não foi campeão mundial na Argentina. Quem ganhou foi a Argentina. E o treinador daquela época dizia assim, nós não perdemos nenhum jogo, por isso nós somos o campeão moral. Campeão moral, cacete, perdeu o campeonato, imagina. Ser vice não é nada, imagina ser. Quem adianta ser vice? Né? Nós não fomos nem vice, então não tinha nem chance. Então, olha aqui, ó. A sabedoria está no meio. Ô, conversa fiada, vamos lá. Usa a hierarquia 1 a 1. Ele nunca chama todo mundo junto para não se expor. Ele chama, eu chamo ele e converso com ele. Fico sabendo o que ele me fala. Chamo ele e converso com ele. Chamo ela e converso com ele. E sei a informação dos 3. E eu decido. 1 a 1. Tá certo esse estilo? E aí, ó. Conflito como é agradar a gregos e troianos, perde pessoas e perde a produção. A ditadura da maioria. Esse negócio, ditadura da maioria. Se eles tivessem decidido, no começo daquela reunião, 11 a 1, não tivesse que ser unanimidade, como é o caso do júri americano, aquele réu estava condenado à morte. Sendo culpado ou não. Havia uma dúvida razoável, como ficou provado. Votação não quer dizer democracia. Toda democracia tem votação, mas nem toda votação gera democracia. Democracia é voz. A minoria ser ouvida
tá certo? E tentar convencer os demais para se tornar a maioria, a minoria. Se não conseguiu, tá bem, mas não quer dizer que decidiu a consenso. Consenso não é votação. Consenso é a maioria entendeu o que a minoria diz, a minoria entendeu o que a maioria diz, não chegaram a um acordo, mas chegaram a um consenso. Um compreendeu o outro, tá bem. Mas se uma pode convencer o outro, é consenso. Então, horror ao bom senso. Bom senso é coisas tão loucas como o A e o Z, como o preto e o branco, né? Horror ao bypass, tem horror. O cara passar por cima do chefe, sabe aquele chefe, você me bypassou, como se isso fosse uma bobagem. As organizações estão se tornando horizontais. Que negócio de bypassar é esse? Tem gente que faz uma questão de não ser bypassado. Próximo. E aí, a criatividade, com base na cópia, na adaptação. Eles chamam isso de benchmarking. Ele nunca está buscando inovar, ousar. Ele não consegue ousar. Ele tem que copiar os outros. Devagar com andor, que o santo é de barro. Devagar se vai ao longe. A gente dá 2 passos para frente, mas volta 1. E consolida a posição. Nunca vamos andando direto na frente. Nunca ser líder, está sempre na turma. Sempre na média, tá bem? Então, é o brainstorm, é o equilíbrio entre status quo e mudança. O homem organizacional, a antiguidade é posto, os outros têm mais é que ralar. Quem chegou cedinho agora, vai, como disse, não vai para a janela, vai para o meio do ônibus, do lado do corredor. Próximo. Bom, agora, já concluindo, nós vamos chegar então naquele que é diferente. Como disse, não é contrário. Ele tem um conjunto de reflexões, de conceitos, de teoria diferente dos demais. Ele é genuíno interesse pela tomada de decisões válidas. Ele acha, a questão sempre que ele discutiu era, há uma dúvida razoável. E o conceito era, se há dúvida, não podemos decidir. O Alfred Silon, que tirou a General Motors de uma pequena fábrica e passou na época que ele foi presidente, passou a Ford, ele dizia o seguinte, quando todo mundo está pensando igual, eu não decido, eu deixo para o dia seguinte, para a gente pensar um pouco melhor. Porque a maioria é burra. Quem dizia isso era o grande tricolor Nelson Rodrigues. E o Alfred Silon disse isso na década de 30. Né? Não dá para a gente decidir sempre com maioria, porque existe o consenso do erro. Quando todo mundo pensa igual, cuidado, porque a nata do leite que está em cima é a que primeiro azeda. O time ganha o jogo e vai para o ganhou o campeonato, vai entrar no outro jogo, pode perder, porque fica de sapatinho alto. Sapatinho alto é danado, o Botafogo, cuidado com isso, com sapatinho alto. Os botafoguenses aí, né? A gente que está por baixo está se criticando pra caramba. Não estamos conseguindo nada, mas estamos nos criticando, né? Mas é natural, quem está por baixo se critica. Quem está por cima relaxa. Quem tem maioria acha que todo mundo está concordando, não é assim. Então vamos lá. É preciso ouvir a minoria, é preciso discussão e deliberação para se ter consenso. Não se pode decidir por votação. Forma convicções. Busca compreender os argumentos dos demais, mesmo que não concorde com eles. Introduz crivos de racionalidade, testar a validade e o testemunho da legitimidade das premissas dos demais jurados. Ele busca a excelência e a automotivação. Próximo. Há um conflito inevitável e inerente à organização. Ele não diz que não há conflito. Ele diz que esse conflito faz parte da organização. Mas o homem pode, não é o homem é. Isso é possibilístico. É probabilístico, não é determinístico. Ele diz, é preciso conhecer pela experiência. A gente não pode definir se essa pessoa era ou não é, sem conhecê-las primeiro pela experiência. Senão a gente entra no preconceito, a gente entra efetivamente na discriminação. Aí, ó, localizar as causas e examiná-las. Portanto, nós temos um conflito inevitável que é inerente à organização e é preciso administrar esses conflitos à mesa, porque assim como os dedos das mãos são diferentes, cada pessoa é diferente de uma da outra e os objetivos de cada uma são diferentes dos outros.
Como que eu vou realizar os objetivos da empresa? Através da realização dos objetivos diferenciados de cada pessoa. Esse é um outro desafio, essa é uma outra lógica, é uma outra maneira de pensar e que, portanto, de se comportar. Ao invés de eu chute no traseiro, ou puxar, ou dividir a diferença, balançar o ossinho, como é que eu posso organizar o trabalho de sorte a que realize os objetivos dela, os objetivos dele, os objetivos dele, e com isso eu realizo os objetivos da organização, porque os objetivos da organização são uns, os objetivos de cada pessoa que integra a organização são outros. Não há organização sem pessoas. As organizações são ficções jurídicas. O que existe são pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. Está claro? Não vamos entrar nessa de organizações espirituais, como alguns gaiatos vendem aí de livrinho de autoajuda. Organizações inteligentes. O que é isso? São pessoas. As organizações são ficções. Elas só existem quando pessoas se relacionam com pessoas para a consecução de objetivos. Para isso eu tenho que entender e atender às necessidades diferenciadas de cada pessoa, que aí eu vou realizar o objetivo da empresa. Porque se eu tirar as pessoas da empresa, eu não tenho empresa, eu posso ter um prédio, mas não vou ter empresa. Posso ter uma máquina, mas não vou ter uma empresa. Não há organização sem pessoas. É verdade que tem muito consultor que gostaria de não ter nenhuma pessoa dentro da empresa. Mas então você não tem uma empresa, você tem uma máquina. Inanimada, sem vida. As pessoas são o sangue das organizações. Ok? Vocês vão ouvir querer acabar com as pessoas na empresa sempre. O homem não descobriu isso ainda. Acho que nunca vai descobrir. E aí, próxima. O modelo dele é autodireção e autocontrole, se as condições são favoráveis. Se eu construam relações que possibilitam a autodireção e o autocontrole. A participação genuína. Democracia não é voto, é voz. É voto também, mas é fundamentalmente voz. Conceito múltiplo de liderança. Ora eu vou ter que decidir eu sozinho. Se o avião está caindo, não dá para chamar a tripulação, como o publicitário faria, para discutir como é que vai fazer para o avião que está caindo. Não pode ser. Vai ter que ser eu sozinho mesmo, desde que haja legitimidade do grupo. Soluções variadas dentro de um melhor processo. Você, quando faz um sanduíche de presunto com ovos, você tem uma coisa a galinha está envolvida, porque ela botou o ovo e saiu fora. O porco está comprometido. Ele deu pedaço de si próprio para fazer o presunto com ovos. Esse é fundamental. Você só vai se comprometer com aquilo que você faz se você participou do seu nascimento, da sua geração, com as suas ideias. Se você participa efetivamente, você se compromete. Se você está apenas envolvido, você está fora. Como comprometer as pessoas naquilo que elas fazem? Esse é o desafio do gerente, tipo Henry Fonda, aqui no filme, o arquiteto, o 99. Vamos lá, para frente. Então, como é que ele decide? Múltiplo. Dependendo das circunstâncias, efetivamente ele vai tomar uma decisão, dentro do mesmo processo. Mas isso a gente não faz, não estou querendo cair em liderança situacional, nem do melhor estilo. Fica para o Laércio nos convidar para uma nova oportunidade. Né? Conflito, comprometimento. Quando se tem voz e opinião, se tem compromisso. Integração dos objetivos dos indivíduos e da organização. Não quer dizer que os objetivos sejam o mesmo. Quer dizer que os objetivos da organização se fazem pelos objetivos das pessoas. E os objetivos das pessoas se realizam através da realização dos objetivos das organizações. Esse é um outro desafio, completamente diferente. Minha gente, nós estamos trabalhando nas organizações com tecnologia do século XXI, de ponta, de velocidade orbital. Mas a mentalidade que seja no mundo das organizações é do carro de boi.
Nós, porque temos uma tecnologia de ponta, 3G, 4G, o cacete, servidor, a gente acha que está muito bem de mentalidade. Nós estamos na idade média da gestão das organizações, achando que estamos na moda. Ao contrário, alguns textos de organização, ao invés de avançarem, retroagem. O que a gente está ensinando em administração muito é livrinho de autoajuda. Não permitam que façam isso com vocês. Livrinho de autoajuda serve para qualquer um. E qualquer um pode ser administrador se ler livrinho de autoajuda. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso nunca vai ser ciência se a gente ficar trabalhando com livrinho de autoajuda. Não entra nessa conversa. Sabe aqueles seminários que o camarada faz levitação, faz mágica, o outro é dançarino, anda dançando, o outro é navegador. O que é isso, meu irmão? Isso é uma ciência do comportamento humano aplicado às organizações. Antropologia, sociologia, história e teoria das organizações, psicologia. Aí, ó. Cooperação entre os diferentes. Justaposição, pontos de informação, a decisão. Quem tem a informação tem a decisão. Não sufoca as individualidades. Graças a Deus, valoriza o debate e estimula o contraditório. Próximo. E aí vocês conhecem Maslow. Quem não viu esse livro ainda, de cada 10 professores que ensinam Maslow, 9 não leram o livro dele. 9. Que ensino, hein? No Brasil, eu estou falando. Exceção aqui da Faculdade Estácio de Sá. Sabe por quê? Porque esse livro não tem em português. Se vocês quiserem, tem no site do Conselho, já traduzido. Que é o livro fundamental da hierarquia das necessidades humanas, que todos falam. Se eu lá, segurança social, tá faltando aqui o desenho, rapaz. Tá azul, aqui tá escuro. Tem que enfiar um preto aqui, ó. Hein? Ficou, ninguém... Vocês estão vendo, não? Tem um azul aqui que ele botou bonito que ninguém vê. Aqui, ó. Hein? É cinza? Está vendo aqui, né? Fatores aqui, autoestima está no meio, porque são pesquisas conduzidas por Frederic Herzberg, no livro dele, A Natureza do Trabalho, né? E outros, uns 3 ou 4 livros que ele tem, pesquisas realmente fundamentadas, trabalhando na hierarquia do Maslow, Abraham Maslow, né? E que mostra que quando chega a autoestima aqui, você tem, por exemplo, o salário. É uma discussão infindável. O salário motiva, o salário não motiva. Outra história aí para a gente conversar com o Laércio. Os professores vão falar isso para vocês. Tem livro de teoria das organizações de introdução à administração que ensina errado. Um diz que o salário não motiva. Depende. O salário, ora, ele é fator motivador, ora, ele é fator higiênico, preventivo e ambiental. O que motiva são como você trata as pessoas, não. O que desmotiva é como você trata as pessoas. Se as políticas da companhia, se as condições de trabalho, se o salário é ruim, você vai estar infeliz. Se tudo isso estiver bom, você vai estar não infeliz, vai estar no ponto zero. O que você vai estar feliz é como você é utilizado, o que você faz, o que você realiza no trabalho. Não adianta você botar na porta da fábrica um Boeing 747 e você sai da fábrica e vê aquele Boeing bonitão e diz assim lá, você constrói esse Boeing. Você não constrói o Boeing coisa nenhuma, você aperta parafuso o dia inteiro. Se você aperta parafuso, você aperta parafuso. Não constrói Boeing coisa nenhuma. A não ser algumas pessoas excepcionais, fora do padrão. Mas o ser humano normal não é assim. Não adianta em querer enganar as pessoas com isso. A maioria. A exceção não vale. É apenas a exceção para confirmar a regra. Se a natureza do trabalho é insípida, sem sentido, sem significado, por melhor que você diga para a pessoa que ela faz uma coisa importante, ela não faz. Se você tem um trabalho insípido, ou você acaba com ele, ou você automatiza ele, ou você vai ter problema de moral. E se tiver problema de moral, vai ter que pagar mais e melhor para aquele empregado fazer aquele trabalho que o agride. Não pense que o empregado é sempre assim, eu comi muito hoje. Se eu ficar 3 dias sem comer nada, eu vou estar com uma fome danada, só penso em comer.
Eu tive é gravoso, volta ao ponto zero, volta ao ponto zero. Eu tive um aumento de salário hoje. Não vou ter um aumento de salário de algum tempo, eu vou estar querendo um aumento de salário acima de tudo. Eu tive um benefício X, se eu não tiver o benefício Y, se eu não tiver o benefício Z, eu vou não me lembrar mais do X, porque eu vou perguntar para o chefe, o que você tem feito por mim ultimamente, hein? Ah, mas eu te dei isso. Não, se você deu, agora deu, agora eu quero saber o que vai dar. Eu estou sempre em busca da expectativa. É assim a natureza humana. E as organizações, se não compreenderem isso, elas vão ter problema de moral nos seus ambientes de trabalho. Tá claro? Essa é a questão. Então, eu vou ter que pagar melhor e não vou ter gente motivada. Eu vou ter que pagar melhor e só vou ter gente motivada se, além de pagar, dar benefício, etc., eu também utilizá-los de tal maneira em que o trabalho que ela realize, não estou falando para engenheiro nuclear, estou falando para todos os empregados da empresa, se aquilo que ela faz tem sentido, significado e para ela. Próximo. E aí, ó, e assim nós entramos aqui estou terminando. Estou passando um pouquinho do tempo, admito. Aqui, ó, eu sozinho, teoria X. Eu com todos, teoria X. 1 com a 1, teoria X. 1, teoria X. Teoria Y é o Henry Fonda, efetivamente, o arquiteto, que é de quem é o problema. Está ruim essa letra aqui, hein? Né? De quem é o problema, quem pode contribuir, teoria Y. A teoria X afirma uma coisa, a teoria X afirma outra, tá certo? Tá claro? Próximo. O que diz a teoria X? Aspectos humanos da empresa Douglas MacGregor. Esse livro, na maioria dos livros dos autores que publicam sobre teoria das organizações e introdução à administração, afirmam que teoria X é o contrário da teoria Y. Diga quem disser isso para eles que eles estão falando bobagem. Nunca os autores falaram isso. Nunca. Só os professores brasileiros. A teoria, vamos ver por que não pode ser diferente. Uma coisa é afirmar uma coisa, outra coisa é afirmar outra coisa, não é negar o que isso aqui afirma. Vamos lá, a teoria X, o trabalho é inerentemente desagradável para a maioria das pessoas. Ela seria o contrário se eu dissesse, o trabalho é inerentemente agradável. Ele não diz, o trabalho é tão natural como o lazer, se as condições são favoráveis. Então, o trabalho é tão natural como o lazer, qual é o desafio do gerente? Como criar as condições favoráveis ao exercício do trabalho, porque aí eu vou realizar as pessoas e vou realizar os objetivos da empresa. Tá claro? Estamos falando de ciência do comportamento humano. Esquecidas. Vamos lá. A maioria das pessoas não é ambiciosa, tem pouco desejo de responsabilizar-se e prefere ser dirigida. Ele não diz que a maioria das pessoas é ambiciosa, ele diz o autocontrole, quer dizer, o controle da pessoa de si mesmo. É frequentemente indispensável na consecução dos objetivos organizacionais. O que eu tenho que encontrar é aonde que isso é frequentemente indispensável na consecução dos objetivos da organização. Esse é o desafio do gerente Y. A maioria das pessoas tem pouca criatividade. Abre para mim aqui. A maioria das pessoas tem pouca criatividade e iniciativa na resolução dos problemas. Olha aqui. Teoria, prática. Se a maioria das pessoas tem pouca criatividade e iniciativa, eu tenho que criar trabalho bem definido, botar cada macaco no seu galho, constranger as pessoas a fazer aquilo. Quando eu digo a criatividade e a iniciativa são amplamente encontradas nas pessoas que se realizam no trabalho, eu tenho que buscar aquelas que se realizam no trabalho, que aquele trabalho tem sentido para elas são criativas e têm iniciativa. O trabalho é condição da criatividade. Quem está comprometido com aquilo que faz, quer trabalhar mais, pensa mais, é mais criativo. A motivação ocorre apenas ao nível das necessidades fisiológicas de segurança. É o imaterial, né? A motivação ocorre ao nível das necessidades sociais de autoafirmação e realização, tanto quanto ao nível das necessidades fisiológicas e de segurança. É o ser humano complexo, psicológico. As pessoas devem ser estritamente controladas e frequentemente induzidas a realizar os objetivos da organização.
Se elas são controladas, então eu vou ter uma prática, teoria prática. No outro as pessoas podem ser criativas e se autodirigir no trabalho se adequadamente motivadas. O desafio é como motivar adequadamente as pessoas. Está claro? Não são contrárias, elas são distintas. O desafio, a estrutura mental de um gerente, teoria Y, é completamente diferente da estrutura mental do gerente, teoria X, que nós vimos 4 iguais. Esse é diferente por quê? Porque ele tem uma forma de raciocinar diferente, e aí ele vai se comportar diferentemente. Próximo. E aí, para terminar, o estilo dominante e o subdominante. Olha, o dominante e o subdominante. Claro que o dominante é a maior frequência, e o subdominante aparece com menor frequência ou em momento de crises. Quem é que não sabe a hora que o presidente lá do Conselho de Jardinal está de mau humor, que ninguém vai falar? Não fala com o homem hoje não, que ele está invocado. Está até rindo, né? Hein? É assim, Marta? Não fala hoje com o homem, não. Então a gente não, vocês não sabem. Quando o chefe não está de bom humor, hoje ele... Ih, a mulher dormiu de calcinha. Aquele negócio, não tem isso? Não tem essas histórias? Não tem isso? Não tem isso? Quando a mulher é o que é o chefe, que é normalmente, né? Não é assim que a gente fala? O cara tá de mau humor. Quando é homem, né? Porque às vezes é mulher. Agora a maioria, felizmente, as organizações estão sendo administradas mais por mulheres. E no curso de administração tem mais mulher que homem também, né? O que está melhorando. Olha lá, vamos continuar. Aqui, ó. Quer ver o estilo subdominante do nosso herói aqui, ó? Teoria Y. Ele diz lá, ó. Autoritário, quando pressionado, não se importa em agredir. Ele provocou aquele cara para o eu mato. Ele trouxe aquela faca e cravou. Ele, quando se levanta para dizer assim, ele diz assim, ele vai para o pau. Ele diz assim, que todo mundo concordar, eu voto com vocês, se forem 12 de novo. Os 11 ficarem pela condenação. E ele olha assim com raiva para o grupo. Ele pega o papel e amassa do que estava jogando o jogo da velha. Hã? Ele faz provocações a todo momento. É o estilo subdominante. Estilo dominante, 9-9. Estilo subdominante, 9-1. Resultado aqui, ó. 9-9, 9-1. Próximo. Estilo subdominante. Esse é um típico, né? Está preocupado, mas toda vez que ele é pressionado, ele não quer saber. Hoje não é domingo para me dar sermão, não. Não precisamos de sermão. Quando aquele bigodinho, que é o imigrante, que é o relojoeiro, vai falar com ele, e agora está querendo me dar lição aqui, está querendo me ensinar o que é dúvida razoável? Ele chega para o pau. E toda... Agora, né? E que é engraçado isso, mas ele vai para o 9-1, tá vendo? 1-1, 9-1. Vai para o pau. Então é o estilo de recurso dele. Próximo. Aqui, o nosso proprietário do Cid Mensageiro é claramente voltado para o resultado 9-1, mas quando é pressionado, ele vem para 1-1, ó. Recua quando o pintor ameaça alterar a voz. O pintor reclama que ele, ó, se continuar gritando com o velhinho aí, vou dar-lhe uma porrada. Aí ele, ó, já voltou para trás. Ele recua quando ele percebe que ele estava querendo punir o filho. Ele não decide consciente, ele capitula. E diz inocente. É o estilo de recurso. Tem aquele... Vamos para o próximo. Esse aqui é a mesma coisa, ó. 9 pessoas, 1 resultado. Por isso que ele fica no ping-pong. Pim, 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 não é o ping-pong, é o country club, é o omisso. Você não pode... As faces fica de fora. Basta deixar de discutir. Estilo subdominante. Próximo. Até o nosso treinador, que é o meio do caminho. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Toda vez, tem uma hora que ele chega a se levantar no começo do filme e diz assim, fica no meu lugar, vai para lá, chega o outro, vai lá, vai. Ele desiste, depois vira, senta na cadeira e vira de costa para o grupo. Ele sai de contemporização para jogar a toalha. Dane-se que se afunde o avião. Alguma pergunta? Então, muito obrigado.